Hoje eu vou falar sobre um outro detalhe que é bem interessante aqui nos Estados Unidos, em relação à abordagem policial e etc. E que muda muito se você analisar sob o ponto de vista da regulação entre o Brasil e os Estados Unidos, como a polícia costuma abordar no Brasil e como a polícia costuma abordar nos Estados Unidos. Porque assim, convenhamos, né? O Estado de Direito nos Estados Unidos é um, no Brasil é outro, né? Se é que existe hoje isso, com base em tudo que você vê. Mas a democracia, né, brasileira é jovem ainda, tem muito o que se aperfeiçoar, né? Então vamos lá. Basicamente, o policial aqui nos Estados Unidos ele precisa ter uma fundada suspeita de alguma ilegalidade criminal ou alguma violação de trânsito para que ele te aborde. Então, geralmente, pelo menos em regra geral, ele vai te abordar quando você tem uma violação de trânsito ou ele checa a tua placa e percebe alguma irregularidade na documentação. E aí abre-se espaço para que ele faça a abordagem ali e comece a fazer uma inspeção e etc., mais acurada, entende? Então, parte-se sempre do princípio que tem que ter alguma violação, tem que ter alguma justificativa para que ele faça essa abordagem. E é bem interessante, porque se você pensar no Brasil como isso acontece, você não tem nenhum parâmetro, né? No Brasil muita gente vai defender, não, precisa ter uma fundada suspeita e etc, para fazer a busca pessoal. Mas assim, na prática, eu fui policial por muitos anos, você justifica na hora um volume, etc, e tá portando uma arma de fogo. Isso daí não é levado tão a sério, né? E nos Estados Unidos, isso é uma situação clara. Ah, mas nos Estados Unidos eles violam isso? Claro, todo lugar do mundo, gente. Né? Quando as pessoas falam sobre a questão do Estado de Direito, Estado de Direito é uma busca. Vai ter violação aqui, vai ter violação no Brasil, em tudo quanto é lugar. É uma luta. Então, e assim, quando a gente começa a prestar maior atenção às regras, inclusive se a gente depois for levar a situação para política, etc., não interessa quem vai estar lá e de que lado vai estar, entende? Porque se a gente se preocupa em termos de justiça, que é um conceito muito difícil, eu não vou nem entrar aqui, porque se você perguntar o que é justo, você já se perguntou, é difícil você explicar, porque você vai ter que ver uma situação, você vai ter que entrar numa questão de equilíbrio. Então, para analisar a situação concreta. Então, na verdade, o que a gente precisa se ater às regras. E é muito interessante isso, porque assim, você tem, inclusive nas vias, uma oscilação de velocidade muito grande. Então, muitas vezes aqui nos Estados Unidos, você está a 10 por hora, 10 quilômetros acima do permitido. Né? Que aqui é em milhas, não em quilômetros, mas por exemplo, você está 5 milhas, 10 milhas a mais, o policial já tem uma, uma, uma fundada razão para te parar, porque você violou ali né, ultrapassou a velocidade. E aí ele te para, muitas vezes só te notifica ou só fala para você tomar mais cuidado em relação a isso. Então, olha como há uma sacada, né? Os policiais utilizam isso, o Estado utiliza isso para te para poder fazer uma fiscalização maior. Então eles ficam muito atentos a essa questão de trânsito para quê? Para poder te abordar, para ter uma justificativa para fazer isso, né? Ah, mas eles abusam em todo lugar. Isso as pessoas não respeitam as regras. Já perceberam isso que todo mundo que está no poder não quer respeitar as regras, né? Eles querem violar as regras e etc. Você vê essas questões quando você olha para o Brasil e etc. Né? Nossa, mas aqui agora virou uma ditadura e etc. Agora a gente está com um governo de esquerda, direita e etc. Se você começar a observar, e aqui eu vou falar muito, muito sobre isso,
sobre essa questão do equilíbrio. O que que é o Estado de Direito? Isso vai ser um grande norte para essa conquista civilizatória que a gente chegou. Porque se você for olhar, mas agora não tem democracia, etc. Não, gente. Teve um avanço, né? Só que as disputas políticas são terríveis, né? E a cada esquina mora alguém, mora aquele violador do Estado de Direito. Todo mundo que chega ao poder, vocês podem ver isso numa empresa, né, no seu convívio, etc. A pessoa chega no poder, ela quer aquelas regras, aqueles limites, por alguma justificativa mirabolante, precisa ser violado e etc. Então você precisa respeitar as regras e o Estado de Direito. E esse olhar equilibrado, ele vai te tirar de situações como, por exemplo, você é de esquerda, direita e etc. Porque você vai conseguir apontar as críticas para os dois lados, entende? E você precisa ter a honestidade de quando você vê essa violação, mas senão outro grupo político entre, etc. Tá? Não, você precisa ser claro em relação a isso, né? Mas é o meu grupo agora que está no poder, tal. O outro fazia o mesmo. Não interessa se o outro fazia o mesmo ou não, né? Interessa que você tenha um sistema que o pessoal que chama, né? Traduzindo, que você precisa defender o sistema de justiça, né? Isso é como se fosse um princípio. Então você precisa proteger isso. Por quê? Porque do lado de lá tem a barbárie, né? Quando começaram a impor as leis, isso foi um grande problema. Por quê? Porque quem está no poder não quer respeitar a lei, né? Quem está no poder quer fazer o que quer. E você vê isso é, com todos os políticos, né? De esquerda, direita. E assim, eu sempre costumo falar, esquerda a gente tem bem definida no Brasil, tal, e etc. O pessoal já tem os chavões, os conceitos, a linguagem. E aí quando você fala direita e etc., pô, é complicado. Não que eu defenda aqui, mas a maioria que eles se chamam de direita, nova direita, tudo desarmamentista e etc. E aí você olha para a questão de legítima defesa e etc. Aí você começa a se perguntar, né, mas o que é a direita? Né? O pessoal é muito difícil você entrar em conceitos assim. Você é direita, você é esquerda. Que direita e esquerda? Nós não temos uma Constituição. Se você não está de acordo com a Constituição, precisa mudar a Constituição. Então você precisa defender isso. Mas é o Supremo Tribunal Federal, não está respeitando e etc. Tal. Quem que é responsável por fazer esse ajuste? O Senado tem procedimento tal específico. Então é o Senado. Qual que é a via democrática? Qual que é a saída? Mas o Senado não faz nada. Tem que fazer pressão no Senado. O pessoal está fazendo pressão no órgão errado no Brasil. Né? O Senado é o órgão responsável para corrigir esses desvios que tem. Porque, por exemplo, agora, nesse momento no Brasil, nós estamos no dia 19 de junho, está tendo uma série de processos, né, e repercussões no Brasil, e você vê que as vítimas estão investigando, processando, tá? Todo mundo já está na boca de todo mundo, já está claro. E os julgamentos precisam ser públicos para isso, porque é justamente isso, é a opinião pública, etc. Isso tudo tem força. Por que os julgamentos em determinada época da sociedade eram feitos sob a luz do dia, né, em campo aberto? Para dar publicidade, para que, sob o princípio, sob a luz do sol, para que tudo fique claro, para que não tenha escuridão, porque todos precisam saber. E aí você começa a observar como o discurso, a linguagem tem poder, mais do que ações com violência, né? Todo governo, isso eu vou falar e agora eu vou falar específico, todo governo sem exceção, todo estadista, que eles chamam estadistas, tem gente que se enaltece no Brasil, o estadista em geopolítica não tem essa questão de respeitar algumas situações, porque o líder precisa se impor e etc. Deixa eu só regular aqui a câmera que eu acho que saiu agora voltou. Então quer dizer,
que estadista? Precisa respeitar o Estado de Direito, né, essas regras que foram estabelecidas. E dentro desse limite, que já são limites, já tem campo vasto para atuar, né, pode atuar com vigor, né, mas o que se quer é ultrapassar os limites legais e etc. E por que, que eu falo dos Estados Unidos sobre isso? Porque se você traz essa comparação, você vê, poxa, como é bacana, né, esse sistema, pelo menos mais respeitado, de você ter essa questão de o policial ter que ter alguma irregularidade ali com você, você poder ficar mais tranquilo, você tira uma tensão, né? No Brasil você viu o pessoal vê a polícia e fica desesperado. Eu sei que isso acontece aqui também, mas a pessoa fica mais leve, eu não cometi nenhuma irregularidade, já pergunta pro oficial, caso ele foi para o que, que aconteceu, o que, que eu fiz de errado. A pessoa, né, quer se manter dentro do aparato regulatório sem maiores problemas. Então no Brasil você fica aquela tensão e etc, né? E isso não significa que a polícia não possa atuar. A polícia pode atuar, só que a polícia no Brasil está desestruturada, né? Todo mundo fala sobre várias situações mirabolantes, querem colocar inteligência artificial agora para prever quem vai fazer crime, e por candidatos que se reputam de direita. Fiscalizar, antes de você cometer crime, usar a inteligência artificial para ver isso. Agora, usar dinheiro, pagar bem policiais, estruturar a polícia para fazer trabalho de investigação. Não, querem comprar. Eu fui policial, por isso que eu estou falando, porque eu tenho propriedade para dizer. Compra uma porrada de viatura caracterizada, muitas viaturas, polícia militar, etc. Tem que ter polícia militar, legal, força auxiliar do Exército no Brasil, mas e o trabalho de investigação? Os policiais se tornaram agentes administrativos. Ficam lá, fazendo, não tem mais investigação, não tem mais nada. Ficam lá fazendo procedimentos burocráticos, enquanto o crime organizado tomou conta do país já, né? Então é muito complicado. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, beleza. Então, concluindo, para que não fique um vídeo muito longo. Quando você olha o sistema americano, e cada dia eu vou colocando aqui um detalhe sobre essas diferenças legais, que tem, quando você vê a regulação, por que, que é diferente esse olhar que eu quero passar para vocês? Porque com base na regulação você consegue sentir, um termômetro das questões históricas, do peso do Estado de Direito, como funciona na prática. E isso para você fazer uma tomada de decisões é fantástico. Para famílias tomarem decisões, por exemplo, se vão migrar ou não, é fantástico você ter essas informações. Porque assim, quando você decide ir para um outro país, por exemplo, mais desenvolvido, a sua família está num país como o Brasil, há um impacto, né? Por isso que o pessoal faz restrição de migração e etc., porque há uma série de questões, né? Há um impacto, né? Quando você vai, por exemplo, trazer jovens para os Estados Unidos, etc., é uma cultura diferente, há um impacto muito grande, né? A tolerância com a violação legal aqui nos Estados Unidos é muito, muito baixa, ou seja, significa dizer que o enforcement, né? A execução da lei aqui nos Estados Unidos é mais forte. Então, a pontos a se considerar, mas eu não tenho gente, adolescente criminoso na minha família, etc. Mas às vezes as coisas acontecem, né? Ainda mais com jovens, etc. Né? Então, basicamente é isso. Eu acho muito interessante essa questão da fundada suspeita para poder abordar um veículo, etc., ou alguém andando na rua, porque tem fundo constitucional. Eu não vou ficar aqui explicando sobre a lei, a fundamentação, não vou colocar um artigo aqui, porque o objetivo não é esse, é a gente fazer uma conversa e eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Se ajudar uma ou duas pessoas a clarear um pouco o seu ponto de vista entre o Brasil e os Estados Unidos sobre a regulação, que eu sou pesquisador, eu sou advogado, pesquisador aqui nos Estados Unidos, advogado brasileiro,
Eu não sou licenciado nos Estados Unidos, eu sou licenciado no Brasil e sou pesquisador aqui, estudei direito nos Estados Unidos também, então eu posso falar com propriedade as impressões que eu tenho sobre esse país maravilhoso, que quando eu enxergo a bandeira dos Estados Unidos, muita gente fala sobre patriotismo e etc, tá? Eu enxergo um pilar de valores, fundamento. Um fundamento que todos que pensam em liberdade, democracia, deveriam defender e conhecer um pouco mais. Né? Porque no Brasil está cheio de gente. Ah, lá nos Estados Unidos é assim, é assim. Não entende o sistema ainda para poder dizer né, para poder levar para o Brasil um pouco dessa, dessa fonte rica de princípios de liberdade e do que o pessoal chama de democracia, nesses princípios republicanos, né, digamos assim. Acho que fica melhor dizer esses princípios republicanos. Beleza? Forte abraço, até a próxima.